Oi, gente! Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que eu particularmente amo: vacinas. Isso mesmo, esse assunto que nunca foi tão falado como está sendo falado ultimamente, né? E você sabia que existem vários tipos de vacinas? Pois é, no vídeo de hoje nós vamos falar 4 dos principais tipos de vacinas que são utilizados aí no mundo, para você poder conhecer melhor essa área tão importante da imunologia. E aqui, depois que acabar esse vídeo, vai lá no meu Instagram, me segue lá, que lá eu tô presente diariamente. Aqui no canal nós temos um vídeo por semana, aos domingos, 6h30. Lá no Instagram você vai poder ficar mais próximo de mim, vai poder acompanhar a minha rotina de futura farmacêutica e pode me mandar direto. E bem, pra falar aí sobre o nosso primeiro tipo de vacina, eu vou dar uma breve passada na história de como surgiu a primeira vacina no mundo. Bom, gente, quem que foi o nosso salvador da pátria, assim, que criou essa belezura pra gente? Foi um médico inglês chamado Edward Jenner. No século XVIII, as pessoas elas sofriam muito com uma doença chamada varíola, que era uma infecção viral que tinha uma taxa de mortalidade maior que 30%. Pois é, e eles não tinham mesmo o que fazer. Então Edward, né, que era um médico, ele pensou, nossa senhora, aflito de como que ele podia ajudar naquilo ali. Ele começou a observar uma coisinha. Ele começou a observar que as pessoas que mexiam com gado, as pessoas que tiravam leite das vacas, elas normalmente pegavam uma doença chamada cowpox, e essa doença se manifestava como se fosse uma forma branda da varíola. Tipo, ela dava feridas na pele, com pus e tudo mais, também era de um vírus. Aí ele começou a observar que essas pessoas que pegavam essas doenças, essas pessoas que estavam lá com muito contato com gado, né, não desenvolviam varíola. Assim, eles pegavam aquela doença que não era letal, e depois eles não pegavam varíola, que era uma doença super contagiosa e parecia que estava todo mundo imune. Então, para comprovar aí sua teoria, o que o Edward fez? Ele chamou uma moça lá que estava com essa doença da vaca e pegou o pus de uma das feridas dessa moça. Aí ele pegou um menino de 8 anos e injetou o pus infectado dessa moça nesse menino de 8 anos. E aí o menino, ele teve lá uma reação, ele teve a doença de uma forma bem branda, igual como eu disse, ela não era letal e se curou. Então, o Edward foi lá e pegou uma pessoa que estava com varíola. E pegou o pus dessa pessoa que estava com varíola. E injetou no menino de 8 anos. Assim que era o Sérgio antigamente, olha só, gente. Mas ainda bem, o que aconteceu? Não aconteceu nada, porque o menino, ele realmente estava imune. E com isso, Edward conseguiu comprovar sua teoria e começou aí a aplicar pus de vaca em um tanto de gente. E com isso, a varíola começou a ser erradicada. Aí aqui, ó, curiosidade. Sabia que vacina, a etimologia da palavra vacina vem de vaca? Pois é, por causa dessa história. Por que eu tô falando tudo isso? Pra gente falar sobre o nosso primeiro tipo de vacina, que é uma vacina do tipo do vírus atenuado. Isso mesmo, o vírus está vivo, só que ele está atenuado. Bom, no caso da primeira vacina que surgiu no mundo, o vírus, ele não era da própria doença, ele não era da varíola, ele era daquela outra enfermidade, né? Só que ele estava na forma viva e ativa. Já no caso das vacinas modernas, com o vírus vivo atenuado, o vírus, como eu já disse, ele está vivo, só que ele não tem o poder de causar nenhuma doença, porque ele não está assim na sua forma ativa, ele está muito mais enfraquecido. E além disso, os vírus utilizados são os vírus das próprias doenças. Alguns exemplos de doenças que têm esse tipo de vacina são a febre amarela, rubéola, sarampo, cachumba, catapora, poliomielite. Pois é, várias das nossas doenças aí, das principais vacinas que a gente toma, elas são de vírus vivos atenuados. Aí aqui, deixa eu te falar uma coisa, você já ouviu falar que pessoas que têm alergia ao ovo não podem tomar vacina de febre amarela? Você já se perguntou o porquê? Então, eu vou te falar o porquê. Porque, gente, nesse processo de enfraquecimento do vírus, para atenuar o vírus ele tem que passar por mutações. E no caso da febre amarela, eles utilizam durante parte desse processo ovos de galinha. Isso mesmo, eles inoculam o vírus da febre amarela em ovos de galinha, nos embriões lá que estão dentro dos ovos. E o vírus vai sofrendo mutações durante esse processo. E então, por isso, por conta de ter esses vestígios do ovo, que as pessoas que têm uma alergia muito forte ao ovo não podem tomar vacina de febre amarela. As principais vantagens desse tipo de vacina, que além de elas serem mais baratas, a resposta imune, a resposta do nosso sistema imunológico de criar anticorpos, ela é bem forte. E normalmente a pessoa nem precisa tomar uma segunda dose, não precisa ficar reforçando sempre, sabe? Só que tem um porém, pessoas que têm imunodeficiência, elas não podem tomar esse tipo de vacina com vírus atenuado. Por quê? Porque sim, tem um pequeno risco, é muito pequeno, desse vírus sofrer uma mutação e voltar a causar a doença, entendeu? Então as pessoas que têm lá imunodeficiência, é melhor evitar, elas não tomam. E bom, o segundo tipo de vacina, que eu gosto de falar assim, que é como se fosse uma classe, são das vacinas com micro-organismo
inativado. Isso mesmo, o micro-organismo nessas vacinas, eles não estão vivos igual da vacina anterior. E uma coisa importante para se saber sobre esse tipo de vacina é que normalmente essas vacinas, elas não provocam uma resposta imune tão forte quanto como o vírus é vivo, entendeu? Então normalmente elas precisam de uma substância que é chamada de adjuvantes e que o mais utilizado é o alumínio. E essa substância, ela tem o poder de aumentar essa resposta imune para o corpo realmente reagir mais ali com aquela vacina. E também para diminuir a quantidade de doses, porque normalmente essas vacinas, elas precisam de reforço. Às vezes são aquelas vacinas que você precisa tomar 3 doses, sabe? Pois é. E se elas não tivessem esse adjuvante, a resposta imune seria bem menor. E aí a pessoa ia ter que tomar doses assim, demais. Então ainda bem que ele existe. E não faz mal, tá, gente? É alumínio, só que é uma quantidade muito, muito, muito pequena. O mal de você não tomar a vacina vai ser muito maior do que de você tomar a vacina. Então não caia nessas fake news aí, não. E bom, dentro dessa classe, eu vou falar primeiro do tipo de vacina que tem o vírus inteiro inativado. É o vírus realmente inteiro, não são partes dele, só que ele foi morto, processo físico através do fogo, ou então processo químico através de formaldeído, o vírus morreu e com ele é feita a vacina. Algumas das doenças que possuem esse tipo de vacina são a gripe, a hepatite A, a raiva, a cólera, a febre tifoide e a coqueluche. A grande vantagem dessas vacinas é que elas podem sim ser dadas em pessoas imunodeficientes, porque não corre o risco mesmo do vírus ter uma mutação e te causar uma doença. Isso não existe nesse tipo de vacina. Só que a desvantagem, como eu já disse, é que ela normalmente precisa de várias doses e ela também precisa de reforço com o tempo para ter aí uma boa resposta imunológica. Ou seja, para o corpo ficar imune àquela doença. Ah, gente, se chegou até aqui, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal para ajudar o canal a crescer, né? E também para esse vídeo ser divulgado para mais pessoas. Gente, o like é muito importante, então não esquece. Deixa o like aí, senta o dedo nesse joinha. Bem, o segundo tipo de vacina que eu falo que se encaixa aí nessa questão de micro-organismos inativados e que precisam de adjuvantes, na verdade, não são contra micro-organismos mesmo, e sim contra substâncias tóxicas que esses micro-organismos geram para o nosso corpo. O nome desse tipo chama vacina toxoide. E as principais doenças que possuem essa vacina são a difteria e o tétano. Gente, nesse caso, as bactérias, né, dessas doenças não é a bactéria mesmo que vai causar o mal. Ela vai liberar substância, né, substância super tóxica no nosso corpo, e isso é muito ruim. Só que o que causa o mal mesmo, tipo assim, diretamente, é a substância e não a bactéria. Então a vacina, ela serve para combater essas toxinas. E essas toxinas que estão presentes na vacina, elas são inativadas com formol. Então elas não fazem mal algum, só despertam lá o sistema imunológico, nosso sistema imunológico, a criar anticorpos contra aquela doença ali. Que aí, se a gente pegar essa bactéria aí de verdade, nós já estaremos imunes e vai ficar tudo bem. E bem, o terceiro tipo de vacina dessa classe é a vacina chamada de vacina conjugada. Nesse tipo de vacina, gente, o micro-organismo ele nem está inteiro, entendeu? Eles pegam uma parte do micro-organismo, normalmente é um carboidrato, e juntam esse carboidrato com a proteína carreadora. Por quê? Por que juntam os dois componentes? Porque, gente, proteínas, elas são mais pesadas. E o sistema imunológico da gente é muito mais ativo, ele é muito mais eficiente contra proteínas do que contra carboidratos. Se tivesse sem essa proteína, muitas vezes ele podia passar despercebido e a resposta imunológica não seria eficiente. Então, eles juntam, por isso chamada de vacina conjugada, e com isso, o corpo consegue entender sim que ali tem um antígeno e são gerados anticorpos contra o carboidrato daquele antígeno. Essa pequena parte foi suficiente para as nossas células de defesa agirem e criarem células de memória. Aí essa vacina conjugada, normalmente, ela é feita para combater doenças bacterianas, como a meningite e a pneumonia. Bom, gente, foi esse o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado das informações que eu passei aqui, tá bom? Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Beijo e até a próxima!